Bem, bom dia a todos. A gente está finalizando esse belo projeto, né? Tá. Aqui essa aula a gente tem que ficar presa, a gente não pode andar não, né? Ai, meu Deus, ficar presa num lugar só para dar aula é difícil. Bem, então, a gente está finalizando esse belo projeto. Eu queria dar parabéns ao Felipe, Augusto, não sei mais quem que deu esse start, foi você, né? Augusto, Igor, Cleto. Então, é um belo projeto e foi agregando todo mundo e eu acho que foi um grupo maravilhoso. E eu tive a oportunidade de entrar e acho que mexeu realmente com a hematopatologia do Brasil e fizemos belíssimos trabalhos além desse trabalho, trabalhos tutoriais internacionais, a Taqueda sempre junto com a gente, né? O último tutorial no Rio também, quem teve a oportunidade de ir, acho que foi maravilhoso. Então, e a gente está terminando aqui em São Paulo de uma maneira assim muito boa. Então, realmente foi muito bom. É uma pena que está acabando. Bem, para mim ficou uma parte que eu estudo muito, que é o Hodgkin. Vocês vão ver que eu tenho alguns trabalhos, principalmente minha tese de doutorado, que eu fiz sobre isso. Então, eu vou falar um pouco desse linfoma de Hodgkin. Ele é um linfoma fácil, né, de dar o diagnóstico na maior parte das vezes, mas a gente, em algumas vezes, ele acaba sendo complicado, como a gente viu, principalmente no predomínio linfocitário nodular. Às vezes a gente cai do cavalo, por exemplo, com uma úlcera mucocutânea, como já aconteceu, a gente já deu, a própria professora Jaffe, que a gente já viu num congresso, ela falando assim, eu já dei muito diagnóstico de Hodgkin na pele e em outros órgãos, e hoje em dia fui rever os casos, era tudo Hodgkin. E ela pegou esses casos, reviu e publicou depois como úlceras mucocutâneas. Então, o Hodgkin que ela publicou não eram Hodgkin, eram sim úlceras mucocutâneas. Então, ela mesma reviu. Então, Hodgkin, que não está no linfonodo, é a raridade da raridade. Será que existe? Ela mesma mostrou isso no último reunião que teve em Edimburgo. Ela falou, acho que não existe essa entidade. Então, a gente tem que falar sobre essa pessoa, né? Essa pessoa foi a que descobriu. Então, isso aí aconteceu. Ele era um inglês que tem que falar um pouquinho, minimamente da história dele. Ele era um cara muito correto, um protestante, é uma família bem relacionada com ajudar o próximo, bem, aquelas pessoas pobres. Eu falo isso porque ele morreu na África ajudando as pessoas. Teve uma diarreia, uma disenteria e morreu lá ajudando os pobres. Mas ele trabalhava, ele tinha uma história de coletar material, foi aí que ele descreveu a doença de Hodgkin, porque ele coletava o material dele em necrópsia. E em 1832, ele descreveu o paper dele falando da doença de Hodgkin, só que ele não chamou como doença de Hodgkin, mas ele mostrou que... Ele mostrou que eram 7 pacientes. Ele mostrou que esses 7 pacientes apresentavam adenomegalias, que na época eles chamavam de glândulas absorventes, com pacientes jovens, previamente ígidos, tinham uma febre. Ele pensou que talvez alguns estivessem relacionados com tuberculose, e essa adenomegalia era contígua.
tá? Posteriormente, em 1865, Samuel Wilkes, desculpe, ele descreveu também a mesma coisa que Hodgkin. Ele, na verdade, ele estava querendo publicar com o nome dele, chamado de doença de Wilkes. Só que aí ele viu que Hodgkin já tinha descrito. Então, foi ele que sugeriu que a doença fosse chamada doença de Hodgkin. Foi a partir daí que ele que deu o nome de doença de Hodgkin. Não foi Hodgkin, sim Samuel Wilkes. Em 1898, que começou-se a descrever, então, essa doença pela microscopia, porque até então a gente só tinha descrição da doença pela macroscopia. Então, na microscopia, foi a primeira descrição, a gente sabe que aconteceu em 1898 por Carl Sternberg. Só que ele teve alguns erros, né? Que ele achava que tinha a colaboração do bacilo da tuberculose, mas ele começou a descrever a célula grande, com aspecto, algumas células multinucleadas, binucleadas e esse fundo inflamatório. Por isso que ele achou que tinha uma correlação com o bacilo da tuberculose. Mas essa mulher que foi a fera, ela por muitos motivos, né? Ela ali, ela é a mulher única em 1900, no meio de um bando de homens, em uma escola famosérrima, John Hopkins, a única mulher que se formou. E ela era, coitada, só que no final da vida ela não conseguiu fazer muita coisa porque cortaram as asinhas dela. Mas essa lâmina é uma lâmina cedida, a lâmina original que ela descreveu, a célula de Ritzenberg, e ela foi cedida pela doutora Elaine Jaffe. E olha só, a célula que ela descreveu, olha que linda. Os desenhos que ela fazia com o nanquim da célula de Ritzenberg. E ela fez essas observações na época, observações notáveis para a época. A saúde do paciente antes do início da doença é, em geral, excelente. Pico de incidência entre crianças e jovens, apresenta-se como uma linfadenopatia cervical indolor sem leucemia. O quadro histopatológico é suficiente para o diagnóstico. Etiologia indeterminada, mas sem relação direta com a tuberculose. Então, isso em 1902, ela já tinha matado um montão de coisa em relação à doença. Bem, essa é o material do Hodgkin, ainda está exposto, né, no hospital, no Gordon Museum, no Guy's Hospital, onde ele trabalhou, né? Isso foi cedido pelo professor Nelson Spector, que é um professor titular da UFRJ, que ele foi lá e fez questão de fotografar e trazer para a gente colocar nas aulas, né? E aqui são os alunos tendo aula com esse material. Bem, esse aqui, outra coisa interessante com esses casos de Hodgkin continuam lá. E puderam depois, né, algumas pessoas importantes da hematopatologia estudarem esse material, como Fox em 1926, Simmers em 1978 e Lennert em 1987. Alguns realmente eram Hodgkin, né? Outros Hodgkin com tuberculose, outros linfomas e outros não eram doença de Hodgkin. Bem, hoje como é que é a nossa classificação? Graças a Deus a classificação de Hodgkin não mudou muito, né? Porque a classificação de linfoma realmente é uma classificação que durante anos e anos, eu fiz a minha tese de mestrado em não Hodgkin. Eu comparei várias classificações. Na década de 90 era uma festa de classificação e foi
era a última classificação naquela época que tinha saído, era real, que era a melhorzinha. E agora, ainda bem que a gente tem um consenso. Mas o Hodgkin pouco mudou, né? Isso facilita. Então, a gente tem a forma clássica, que é a forma que a gente tem a Rickey linfócito, celularidade mista, esclerose nodular e depressão linfocitária, e o predomínio linfocitário nodular, que eu acho que ainda continua sendo a forma mais difícil da gente dar o diagnóstico, porque é a forma que a gente menos vê, né? E é a forma que a gente aqui, nessas duas aqui, a Rickey linfócito e o predomínio linfocitário, a gente tem uma certa dificuldade quando a gente pega essas duas formas. Mas vocês veem que o Rickey linfócito é mais rara do que essa forma aqui, e a depressão linfocitária é a mais rara de todas. Então, tomem cuidado com essa forma, não deem, né, quando vocês não tiverem certeza absoluta, porque essa forma é muito rara mesmo. Então, até a década de 80, ninguém sabia de onde que vinha essa célula, né? Se era um estócito, se era um linfócito. Então, por isso que o linfoma de Hodgkin foi chamado por muito tempo doença de Hodgkin. Até que na década de 80 conseguiram fazer uma microdissecção dessa célula, porque a gente sabe que um linfoma, que a maior parte do linfoma que cresce, na verdade, a única neoplasia maligna que cresce, que quase tudo não é maligno, né? Que a grande maioria das células é não neoplásico, é difícil de você definir que linhagem que aquela célula é. Hoje em dia a gente sabe que é uma célula que nasce dentro do centro germinativo, que tem um rearranjo clonal da cadeia pesada de imunoglobulina. Essa célula foge da apoptose e sobrevive, né? Talvez aqui o EBV tenha alguma participação numa parte desses casos, mas na grande maioria dos casos não tem. Então, o que a gente sabe da epidemiologia? O Hodgkin é excepcional antes dos 3 anos. Chega uma criança, menos de 3 anos, com suspeita de Hodgkin, você já olha e fala assim, não é Hodgkin, tá? Principal coisa, você vai pensar num linfoma agressivo, num Burkitt, num linfoblástico, mas Hodgkin provavelmente não é. Celularidade mista, ela tem uma distribuição bimodal, comum em crianças, principalmente em países desenvolvidos. Outra coisa interessante é celularidade mista em criança, a grande maioria dos casos é EBV positivo. Esclerose nodular, o pico 15 a 35 anos, e outra coisa bastante interessante, que a esclerose nodular acomete um grupo socioeconômico mais alto. O predomínio linfocitário é mais comum em homens mais velhos, mas não podemos esquecer que pode acometer crianças sim. E ao longo do tempo não houve um aumento do linfoma de Hodgkin nas últimas décadas. Em relação ao EBV, o que a gente pode falar? Que saiu, isso já tem bastante tempo, em relação à mononucleose infecciosa, saiu algum tempo atrás um paper na New England falando que existe sim a relação da mononucleose infecciosa com o Hodgkin. Essas pessoas que tiveram mononucleose infecciosa têm um risco de 6 vezes mais de ter a doença de Hodgkin. O HIV, ele tem às vezes 20 vezes mais risco de ter um Hodgkin. Esse risco a gente vê com formas mais agressivas da doença. As formas ultimamente que eu vi de depressão linfocitária foram em pacientes HIV positivo. E as formas da doença que eu vi, principalmente com EBV, a não ser que seja criança, foram a celularidade mista e a depressão linfocitária.
A LMP1, ela tem uma propriedade oncogênica, né, que é uma proteína expressa pela EBV, que ativa as vias NF-kappa-beta, JAK-STAT e suprarregula esses genes antiapoptóticos. Bem, o que a gente sabe em relação à esclerose nodular? Que principalmente ela comete mulheres com massa de mediastino. A celularidade mista, é comum você encontrar o acometimento de intraabdominal e do baço. Os sintomas B, pode ter ou não, e o predomínio linfocitário geralmente é uma doença mais indolente. Mas não podemos esquecer que às vezes eles apresentam como uma forma disseminada da doença, tá? Bem, essa forma é a forma que a gente gosta de ver, né? Só que, como eu falei, 2% a 5% da doença, a gente vai achar célula neoplásica e o resto tudo é fundo inflamatório. Então, é a famosa célula em coruja ou imagem especular. E as formas clássicas que todo mundo aqui já deve ter visto, pelo menos algumas formas. Então, essa forma aqui é a forma rica em linfócito. O que a gente tem que caracteriza... Essa forma aqui, então, eu acho que é uma das formas mais difíceis assim, de a gente dar o diagnóstico. Por quê? Algumas vezes ela apresenta a forma também nodular, como o predomínio linfocitário nodular, muito pouca célula, então tem que tomar cuidado porque pode passar até desapercebido no diagnóstico de Hodgkin, né? E você passar e não dar o diagnóstico de nada, não é isso? Vocês imaginem vocês verem isso aqui, um folículo, e uma outra célula aqui e não vê mais nada, né? Então, olhem sempre entre os folículos para ver se tem alguma célula de Ritzenberg. Nunca esqueçam. Se o clínico falar que tem alguma adenomegalia, olhem entre os centros germinativos, que pode ter alguma coisa escondida ali dentro, tá? Como nesse caso aqui, ó. Aqui é um centro germinativo e aqui as células estão aqui, tá? A outra coisa que vocês vão ver lá na frente nos diagnósticos diferenciais, quando vocês verem granuloma, procurem em volta, ver se tem alguma célula de Ritzenberg, que isso não é incomum ter granuloma no Hodgkin, tá? E às vezes o paciente tem granuloma, não é tuberculose e sim um Hodgkin, tá? Então, linfomas é comum virem acompanhados de granulomas. Bem, então nesse caso aqui, como é uma doença indolente, outra coisa importante, linfomas indolentes, eles muitas vezes não apagam a arquitetura completa do linfonodo. Então, você pode ver uma parte do linfonodo que não esteja totalmente apagada, como acontece no Hodgkin. Então, o que a gente está vendo aqui? Um linfonodo que tem uma arquitetura mais ou menos preservada e o linfoma está aqui. Então, o linfoma está aqui e o linfonodo, um folículo aqui, tá? Pode ter uma arquitetura parcialmente nodular ou não, pode ter uma arquitetura difusa. Essa é a forma mais fácil da gente ver, no intuito que você vê muita célula de Ritzenberg clássica e um fundo muito inflamatório. Eosinófilo, plasmócito, histiócito é a forma que você vê os granulomas, né? Então, é a forma fácil de você ver, dar o diagnóstico. Essa forma é difícil. Essa forma é difícil porque você às vezes nem pensa que isso é linfoma. Às vezes você olha para ela e fala assim, isso é um sarcoma, célula fusiforme, né?
as células, isso aqui parece uma célula de Ristenberg? Não, não parece. Isso aqui parece um sincício de célula o interessante, que lógico que a gente tem uma depressão linfocitária, é que você tem uma fibrose, que a gente chama uma fibrose reticular. É uma fibrose diferente da fibrose da esclerose nodular, né? Então, essa é uma forma mais bizarra que a gente tem no Hodgkin. Essa outra forma mais, que a gente mais vê, né? Que é a esclerose nodular e as células de Hodgkin que ficam dentro de lacunas, que é chamada a célula lacunar. Essa forma aqui a gente chama de esclerose nodular grau 2. Aí vocês podem me perguntar, Cristiane, você dá grau 1 ou grau 2? Eu dou quando eu estou fazendo tese, quando eu estou estudando algum material de tese. Por quê? Porque na OMS não é obrigatório você colocar grau 1 e grau 2. Por quê? Porque em diversos trabalhos que estão descritos, alguns trabalhos mostram que tem relação prognóstica e outros trabalhos mostram que não tem relação prognóstica. Então, a OMS diz que você não é obrigada a usar. E, na verdade, o que aconteceu ao longo dos anos? O tratamento do Hodgkin é tão bom que não está fazendo diferença nenhuma o subtipo morfológico. Então, a única coisa que faz, eu acho que atualmente o único subtipo que tem relação realmente prognóstica é a depressão linfocitária, que é a forma mais agressiva da doença. Então, se você diz que é 1 ou 2, o hematologista está pouco se importando. Então, realmente, a morfologia é diferente. Você tem áreas grandes de necrose, você tem muita célula, essas células, às vezes, com muita atipia, tá? Você pode ver aquela fibrose, umas áreas de depressão e essa fibrose reticular na esclerose nodular. Então, essa é a forma que é chamada esclerose nodular grau 2. Mas não importa para o hematologista. Agora, quando a gente faz... na minha tese de doutorado, eu subdividi tudo, não fez diferença nenhuma no prognóstico. Mas está lá descrito no artigo. Bem, em relação à imunistoquímica, 100% dos casos devem ser CD30 positivos. Tá? Então, o padrão DOT e o padrão de membrana. CD15, 75 a 85% dos casos, isso vai depender muito do seu laboratório, certo? E do momento que você está passando, né? Tem épocas que o laboratório dá uma maravilha, todos os casos dão positivo, tem épocas que não dão, a gente não sabe por quê, né? Acho que é a mão do técnico. PAC5, maravilhoso. Quando apareceu isso, foi a salvação. 95% dos casos. E tem aquela característica, né? O linfócito muito forte e a célula mais fraquinha, né? CD20, 30 a 40% dos casos podem ser positivos, fracos e não na maioria das células. Isso é importante porque eu até apresentei um caso lá no tutorial, porque hoje em dia a gente tem o linfoma difuso de grandes células EBV positivo e às vezes é um diagnóstico diferencial com Hodgkin. Às vezes não é tão fácil assim, que às vezes você tem um pé entre um caso e outro, que você tem muita célula que parece célula RS e são células CD30 positivas, CD20 positivas, LMP1 positivas e você fica na dúvida entre um caso e outro. Então, o CD20, quando é muito forte, você tende a dizer que esse caso é
mais para grandes células do que para Hodgkin, tá? Então, o Hodgkin classicamente é fraco, o CD20. Se todas as células forem muito fortes, você tem uma tendência a não chamar de Hodgkin. Aqui eu estou mostrando, aqui eu estou mostrando aqui a negatividade. Aqui, geralmente, os fatores de transcrição BOB1 e OCT2 são negativos, EMA, raros casos, positivos, geralmente fraco. Bem, eu quis, essa parte de diagnóstico e a imunistoquímica no Hodgkin é mais fácil do que nos outros linfomas. Então, eu vou basear agora um pouquinho, falar um pouco nos fatores prognósticos no Hodgkin, porque muito tem se estudado desses fatores prognósticos e muito tem se falado ao longo dos últimos anos nisso. Por quê? Porque o Hodgkin é uma doença altamente curável. 85% dos pacientes são curáveis com o tratamento habitual, a BVD, né? E esses 15% é que incomodam ao hematologista. O que fazer com esses 15%? Essa é a pergunta que eles sempre fazem. Então, você supertratar aquele paciente que não precisa, dar remédio demais para ele e ele ter no futuro isso aqui. Mas também você não tratar aquele paciente que precisa de um tratamento mais agressivo, você pode ser que você perca esse paciente. Então, como você definir um tratamento para esse paciente? Você deveria tentar definir fatores prognósticos. Então, isso aqui, e a gente tem visto que os pacientes, como são pacientes jovens, eles têm vivido muito, né? E esses pacientes, eles têm acontecido isso aqui. A gente tem visto até colegas, né? Eu conheço gente com segunda neoplasia, mulheres que já fizeram com esclerose nodular, que fizeram radioterapia e que fizeram câncer de mama. Então, a gente tem vivido isso no nosso meio. Então, começaram vários fatores prognósticos. Então, eu vou começar assim falando brevemente de alguns. Esses são alguns trabalhos que a gente foi fazendo. A gente tem um grupo lá na UFRJ muito forte com os clínicos, né? Então, todos os nossos casos são... toda semana existe uma sessão clínico-patológica. Então, todos os casos são liberados nessa sessão. Não existe nenhum caso de patologia que não seja liberado com os clínicos. Então, por isso a gente tem uma correlação muito grande, a maior parte dos nossos trabalhos são feitos com os clínicos. Por isso que por isso que eu estou mostrando esses trabalhos. Bem, esse trabalho a gente fez junto com a clínica, em que a gente estudou esses fatores clínicos. E a gente mostrou, infelizmente, que os nossos pacientes são pacientes, olha só, em estágios muito avançados da doença. Então, no nosso meio, os nossos pacientes são pacientes que estão em estágio 2B a 4, 93% dos pacientes, e a grande maioria apresentam sintomas B e doenças bulk. Isso é antigo, mas continua sendo utilizado. Em 1998, igual o IPS, né, você tem o IPI. O que é o IPI? Foi feito, capitaneado pelo grupo alemão, foi estudado mais de 5.000 pacientes, hoje em dia ainda continua sendo utilizado. Foram utilizados
esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores foram avaliados não sei quantos fatores prognósticos. E 7 fatores prognósticos colocaram também fatores prognósticos patológicos. Mas somente esses fatores prognósticos mostraram, na análise multivariada, que eles tinham importância e que tinham um P significativo. Então, quando eles viram, eles colocaram esses fatores e fizeram essas curvas. Então, quando o paciente tinha um fator, 0, 2, 3, 4 e 5. E vocês veem que a curva de sobrevida é péssima quando o paciente tem 5 fatores, tá? Isso é utilizado até hoje. Então, o clínico, ele faz isso quando o paciente chega, ele colhe todos isso aqui e faz esse fator prognóstico, como ele faz Eles têm uma tendência agora a fazer tudo separado, né? Do folicular, eles têm o que é o FLI, né? Como é que é o nome? FLIP, do grandes células, do Hodgkin, não sei se tem mais algum, tem? Sabe? Eles estão fazendo um para cada linfoma. Bem, no nosso artigo a gente viu realmente que os pacientes com IPS têm um risco altíssimo, o P foi de 0,03. Em relação aos aspectos morfológicos que eu tinha comentado, não tem, em vários artigos não mostra esclerose nodular. Em relação ao EBV, o que a gente pode comentar? Esse aqui é um artigo pequenininho, foi há muito tempo que a gente colocou na nossa revista de patologia, comentando sobre primeiro a gente mostrou a relação da imunistoquímica com a hibridização in situ. O que eu tenho para falar para vocês sobre essas duas técnicas? No Hodgkin não faz diferença nenhuma. Não gastem dinheiro para fazer hibridização in situ no Hodgkin, tá? Façam LMP1. Não faz diferença nenhuma, porque a LMP1 é expressa no Hodgkin, então façam LMP1. Deixem a hibridização in situ para fazer em outros que não expressam LMP1, como Burkitt, como outros que precisam do EBER. Então, no nosso meio que a gente viu que nossos casos expressavam no EBV em 55% dos casos. Quando é que, se vocês perguntarem para mim, quando é que eu faço o EBV? Eu faço em todos os casos. Mas eu faço em todos os casos porque eu estou dentro de uma universidade, eu faço pesquisa. No meu laboratório privado eu faço porque eu sou curiosa e gosto de ver o EBV. Mas quando eu tenho dificuldade no diagnóstico, por exemplo, entre anaplásico e Hodgkin, vamos dizer, eu faço porque isso ajuda. Às vezes, em grandes células, eu faço porque às vezes é importante. Porque às vezes também você, por exemplo, tem uma granulomatose, uma suspeita de granulomatose linfomatoide, é fundamental que se faça. O EBV realmente é um bichinho do mal e que está no mundo dos linfomas, né? Então, se você puder fazer, em algum caso que seja suspeito, é bom fazer. O que eu posso falar do EBV, que eu já comentei, é que na celularidade mista, ele é a forma que a gente mais vê. Na depressão linfocitária, os casos que a gente realmente vê são casos que são EBV, são casos HIV positivo. E a esclerose nodular você vê, mas não é a forma mais comum. A forma mais comum de ver é na celularidade mista. No Brasil, o que a gente vê, já vimos vários trabalhos, nas áreas mais subdesenvolvidas que a gente vê mais, tá? Aqui mostrando, alguns trabalhos mostram que tem relação com o prognóstico, mas vocês olhem que esse trabalho aqui
é um trabalho que você pode interrogar, porque esses pacientes são acima de 60 anos, então a idade pode estar relacionada também com o prognóstico. Aqui esse trabalho não mostra nenhuma relação com o prognóstico, foi publicado na JCO, então uma revista de grande importância. Esse aqui é o nosso trabalho, que não mostrou relação nenhuma com o prognóstico. Esse também é o nosso trabalho, que a gente mostrou que não... A gente estudou P53 e BCL2, que são duas proteínas relacionadas com a molécula da apoptose, mas o nosso trabalho também não conseguiu mostrar nenhuma relação prognóstica. Bem, então, eu estou aqui também, queria mostrar um pouquinho de microambiente. Até na aula do Klaper, Wolfram Klaper, que ele deu lá no tutorial, mês passado, de linfomas, ele falou muito de microambiente. É óbvio que o microambiente no Hodgkin tem relação. Se não tivesse, a maior parte do Hodgkin é microambiente. Microambiente tem tudo a ver com Hodgkin, né? Então, esse trabalho foi um grande trabalho, saiu na New England, foi capitaneado pelo Randy Gascon, que é de Columbia, no Canadá. Mas se vocês olharem aí, tem pessoas importantíssimas junto, né? Doutora Helene Jaffe, doutor Elias Campo, e Rosenwald, e muita gente importante. E olha o que ele mostrou. Não sei se alguém já leu esse trabalho. Esse trabalho já nem sei de que ano que é. 2010, já está velho, né? Mas eu lembro quando ele mostrou, ele veio até ao Brasil e mostrou esse trabalho. E olha o que ele mostrou. Ele mostrou que, lógico que o trabalho não é só isso, né? Porque ele fez muito mais coisas, fez a parte genética toda também. E ele mostrou uma coisa que nós patologistas gostamos de ver, é a imunistoquímica. Ele mostrou que a presença desses macrófagos, CD68, né? Bastava, ele dividiu em grupos de 0 até 5, menos 5, até mais que 5, 5 e 25 e mais que 5. Mas bastava ter mais que 5 que tinha relação com o prognóstico, um pior prognóstico. Então, ele mostrou que as curvas, olha só, pioravam muito. Sobrevida específica de doença, as sobrevidas caíam muito, tá vendo? Aqui é muito, né, macrófago. Então, olha só, 2 fatores que ele mostrou com P significativo, que foi macrófagos acima de 5% e macrófagos, e aqui o IPS. Foram 2 fatores de relevância, nesses todos aqui que ele mostrou, que tiveram na análise multivariada, isso aqui. Então, foi um boom, não é à toa que ele publicou na New England. Bem, aí nosso grupo pegou os casos, que ele ficou com uma raiva danada. Lógico que não fomos só nós, né? A doutora Iaso estava junto também. Meu nome não está aqui porque eu não participei desse trabalho, mas foi um grupo lá da UFRJ com a doutora Iaso e o doutor Lossos. E publicou logo depois, né, um trabalho mostrando que nos nossos casos no Brasil, a gente não teve isso. Não teve não teve essa relação. Então, ela e a doutora Denise,
a Denise é patologista e a doutora Iaso avaliaram, e nos nossos casos, a relação, isso não mostrou, tá? Recebemos uma carta dele, reclamando. Do Gascon, falando que a gente não tinha visto certo. Ainda bem que foi a Iaso que respondeu, que não fomos nós. Ele não ficou satisfeito. Bem, então mudando, agora existe uma grande coisa nova, né, no Hodgkin, que está se estudando muito, que é descobriram que no Hodgkin existe essa alteração aqui no cromossomo 9p, nessa região do cromossomo 9, que está amplificada. Essa acho que é a grande boom atualmente, né? E que contém esses genes, JAK2 e ligantes da morte programada PDL1 e PDL2. E o que isso faz? Ele aumenta a expressão dessas proteínas nas células HRS e no microambiente. Então, está se estudando que o que acontece? Inibe a ativação, a proliferação T e, consequentemente, essas células tumorais evadem da resposta imune. Consequentemente, a evolução clínica desses pacientes está mais adversa. Por que está se importando muito com isso? Porque o que a gente tem agora? A droga, né? Então, toda vez que a gente tem uma droga nova, as pessoas já ficam mais interessadas ainda. A gente tem, então está se estudando mais isso e está se vendo que esses pacientes estão respondendo a essa droga nova. Então aí estão vários trabalhos mostrando, né, o uso dessas drogas. Aqui a gente não está usando, né, mas como uma nova terapia, imunoterapia no Hodgkin. Aqui a gente já tem a liberação pela Anvisa do brentuximab vedotina, né, no tratamento de pacientes com Hodgkin, recidivado ou refratário, após o transplante autólogo de células-tronco ou após a poliquimioterapia. Então, o ABVD é o protocolo de escolha, mas quando esses pacientes recaem, faz transplante de medula, já está sendo liberado o uso do brentuximab vedotina. Bem, agora vamos para essas partes mais complicadinhas. Bem, esse caso aqui foi um caso que a gente recebeu de consulta. Claramente é uma tuberculose, né? Então, esse caso foi dado por foi liberado por um patologista como tuberculose. O paciente foi tratado e ele não respondeu. Aí foi mandado para a gente. Nós olhamos, realmente parece tuberculose, só que em volta da tuberculose tinha essas células. E essas células claramente eram células RS. Então, isso que eu falei com vocês, olhem em volta. Sempre olhem em volta, porque Hodgkin, linfoma T faz granuloma, tá? Hodgkin faz granuloma. Outro que faz, predomínio linfocitário nodular, faz granuloma, tá? Eu já vi linfoma B fazer granuloma. Então, não esqueçam que a gente está, se você pensar que, qual é a história como é que faz o granuloma? O granuloma é uma resposta mediada é uma hipersensibilidade retardada mediada por célula T, né? Então, você pode fazer um granuloma, né? Você está no meio, então é isso aí. CD30, CD15,
A gente falou assim toda vez que a gente vê, a gente sempre faz o Zil Nielsen junto, porque vai que tem as duas coisas, né? Mas a gente fez tudo, não tinha, liberamos Hodgkin, mas descrevemos lá o granuloma porque tinha necrose caseosa. Esse outro caso, vocês observem aqui, tinha, esses casos são nossos mesmos que a gente recebeu de consulta. Tinham folículos linfóides, mas tinha uma área aqui mais clara, vocês estão vendo? Essas áreas pareciam uns estócitos epitelioides. E aqui as malditas células de Ristenberg-like. Ó, mas essas células eram o quê? CD20 e CD30 e Eber. Desculpe. E era uma criança. E essa criança tinha mononucleose. Então a gente fala assim, não biopsia paciente, criança com mononucleose, que a gente vai dar diagnóstico de Hodgkin. Tá? Então, contraindicado biopsiar paciente com mononucleose. É contraindicado que a gente vai dar o diagnóstico. Esse caso, isso aqui é um diagnóstico muito difícil, tá? É um diagnóstico difícil e é um diagnóstico realmente que continua como, é o único que ficou na classificação atual como Gray Zone. Porque aquele outro Gray Zone que ficava Burkitt versus, acho que grandes células, já saiu, mas esse continua, porque, na verdade, esse é um Gray Zone mesmo, né? Um Gray Zone biológico. É não só morfológico, mas ele é biológico, porque parece que ele vem da mesma célula, um transita de um lado para o outro. Então, é um missing link, como a doutora Jaffe mostra. São geralmente pacientes com massa de mediastino. Alguns casos estão descritos fora do mediastino, mas a gente não sabe direito se isso existe fora do mediastino. Então, são casos que ficam entre o Hodgkin e um grande células. Alguns, a morfologia lembram mais um grande células, outros, a morfologia lembra mais o Hodgkin. E, na verdade, nesse paper, que se vocês quiserem é bastante interessante vocês lerem, são 21 casos selecionados por ela e pela doutora Pitaluga. 6 casos eram sincrônicos ou compósitos, né, que vocês viam os 2 linfomas na mesma lâmina, e 9 casos eram sequenciais. 4 eram Hodgkin e se transformaram em grandes células, ou 5 eram grandes células que se transformaram em Hodgkin. Então, existe essa história de um se transformar em outro, né? Então, parece que é um link biológico mesmo desse linfoma. Bem, esse é o que é um paper publicado pelo professor Vassallo, dos linfomas de Hodgkin, que pode simular, um anaplásico que pode simular Hodgkin, porque eles fazem um aspecto nodular, tá? Mas, graças a Deus, todos foram ALK. Se não forem, a gente dá o diagnóstico de Hodgkin, né? Bem, para a gente terminar, vamos comentar alguma coisa sobre o predomínio linfocitário nodular. É uma entidade, né, morfológica, com epidemiologia imunológica e genética, tem origem no centro germinativo, como o Hodgkin, a célula clássica. 50% apresentam rearranjo do BCL6. 8 a 10% são desses linfomas
acomete principalmente homens. O que eles têm de interessante? É que, diferente do outro, a recorrência é mais comum, né? Você trata, ele recorre, você trata, ele recorre, mas mesmo assim ele continua tendo um ótimo prognóstico. A grande maioria dos casos tem um estágio precoce, mas alguns casos você pode ver com doença avançada. Não pode esquecer disso, que às vezes alguns casos abrem com doença avançada. A outra coisa é que pode ter casos em crianças. Aí eu já vi alguns casos em criança. Então, se você a criança não tem isso? Tem. Criança pode ter isso. Como a gente pensava, criança não pode ter linfoma folicular? Não, criança pode ter linfoma folicular. E lembrar que, em alguns casos, existe essa história de evolução mesmo para o grandes células. Aí a gente pergunta assim, por que esses linfomas não estão no... Eu também me pergunto, por que esses linfomas não estão no não-Hodgkin, né? Porque ele tem mais a ver com o não-Hodgkin do que o no-Hodgkin, também não sei. Bem, a morfologia, que eu acho que é a mais complicadinha, quando a gente vê todos aqueles padrões descritos por Fenn, né? Esse aqui é a forma mais fácil da gente ver, quando ele forma nódulos. Esse aqui é um padrão que a gente vê que forma nódulos. Você pode ter ou não fibrose. Aqui, esses nódulos. Os linfócitos pequenos. Essa célula é uma célula grande. A característica dessa célula é que ela é uma célula, ela é grande, mas ela geralmente tem um núcleo só. E esse núcleo é um núcleo retorcido, ou multilobado. Pode ter mais do que um núcleo? Sim. E esses nucleolos são evidentes, múltiplos, mas geralmente não são do tamanho do nucleolo da célula de Ritzenberg. Aí você vai me perguntar, mas pode ser do tamanho da célula de Ritzenberg? Pode. Pode ser quase igual à célula de Ritzenberg? Pode. Pode ser, você vai olhar assim, Cristiano, já vi igual a célula, já vi eu também. Já vi predomínio linfocitário quase igual à célula de Ritzenberg? Já. Claro que já. Isso é a morfologia. Às vezes você vê uma célula lá, célula de Ritzenberg, uma coisa de CD20. Gente, não é. O livro é uma coisa, a vida real é outra. O livro fala que não tem nucleolo grande igual a de célula de Ritzenberg. Quando você vai ver lá, tem um nucleolo desse tamanho igual a célula de Ritzenberg. Às vezes você vê binucleado igual a célula de Ritzenberg. Então, não é, a realidade é outra. E a gente chama de célula LP, que de predomínio linfocitário. Então, isso realmente a gente vê. Esses estiócitos epitelióides, lembra que eu falei? É outra forma que você vê estiócitos epitelióides. Então, aqui são essas variantes que a gente chama, que alguns autores chamam de popcorn, que às vezes dá esse aspecto, né? Multilobulado, nucleolos, tá? Multilobulados. Então, essa é a marcação clássica, né? Que a gente vê, a célula CD20. Olha que nucleolo. A roseta CD3 ou CD57. Se você não tem CD57, faz o CD3 que você vê a roseta igualzinho. Esse meshwork de células dendríticas é muito interessante você fazer e vale a pena para você, se você tem dificuldade de achar um nódulo, tá? Aqui o OCT2 positivo e o BOB1. Então esse aqui é um painel, um painel
que você deve fazer esperando com o CD15 e o CD30 negativos, tá? Então, em 2003, esse artigo saiu com o grupo de Stanford, né? É um artigo muito bom que vocês deveriam ler até para entender, para explicar como é que utiliza, né, esses padrões, porque hoje em dia a OMS fala para a gente utilizar esses padrões. Então isso tá na OMS, para a gente colocar no laudo que tipo de padrão que a gente vê no predomínio linfocitário, porque vocês vão ver que esses padrões estão relacionados à evolução da doença. Então, esse padrão A é um padrão que é aquele que eu mostrei, tá? É um padrão que é a formação desses nódulos. Esses nódulos são ricos em célula B e as células LP, elas estão dentro desses nódulos, tá? E tem os linfócitos T em volta das células LP. Esse padrão B é igual ao padrão A, só que a única coisa de diferente é que esses nódulos, eles se confluem, né? Se juntam e dá um aspecto serpiginoso. É a única diferença, mas o padrão é o mesmo. O fundo é de célula B, é rico em célula B. O padrão C, ele já começa a ser diferente, porque você já começa a ter célula LP, célula maligna, fora do nódulo. A célula maligna sai do nódulo e você já começa a ter célula, aumenta o número de células T e começa a diminuir o número de células B, tá? Bem, aqui é um padrão que você tem um nódulo, mas esse nódulo é um nódulo que ele é um nódulo rico em célula T e não em célula B, tá? Trocou o fundo da célula. É um nódulo que ele é rico em célula T e não em célula B, ok? Esse é o padrão que a gente chama padrão difuso, tá? Que é o padrão é o padrão que a gente difuso que lembra o linfoma B rico em célula T. Que se você não tiver área nodular, é impossível de você dar o diagnóstico de predomínio linfocitário. Você vai dar o diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B rico em célula T. Entenderam? O Cleto até mostrou um caso desse lá. Só porque tinha uma área nodular ainda era chamado de predomínio. Se não tivesse essa área nodular, a gente tinha que chamar ele de linfoma difuso de grandes células rico em célula T. Tá? Esse é o caso mais difícil, mas é a evolução, né? A evolução, porque ele evolui, por isso que a gente fala, ele está evoluindo para um linfoma difuso de grandes células. Esse aqui, eu não colocaria ele como F, né? Que parece que é como se fosse uma evolução, porque esse aqui, ele tem o mesmo padrão do A e do B, no fundo que eu falo de célula, porque ele é um padrão que ele tem um fundo rico em célula B, só que ele é difuso. Então, ele tem um fundo de célula B, tem aquelas
os linfócitos T em volta das células LP, tem ainda um padrão de células dendríticas, mas ele é difuso, tá? Mas a célula de fundo é a célula B. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que a presença de um padrão difuso, esse aqui, rico em célula T, foi mais comum em casos de recorrência e apresentou-se como fator independente preditor de recorrência da doença. Existe uma tendência de evolução para um padrão difuso com a progressão da doença. Esse é um outro, o que eu vou só chamar a atenção de vocês aqui, não vou entrar em detalhe nesse artigo, é só que o IgD pode ser positivo em alguns casos de predomínio linfocitário nodular, principalmente em pacientes jovens, tá? Então, a evolução, o que a gente pode ver? Quando você tem um caso de transformação progressiva do centro germinativo, você deve chamar a atenção ou não, mas você deve, quando você vê isso aqui, olha com cuidado o gânglio linfático para ver se esse paciente não tem em alguma área um predomínio linfocitário nodular, tá? Ou então fala com o seu hematologista querido, que para ele ficar de olho, ver se esse paciente não pode evoluir. Não quer dizer que ele vai evoluir, mas né, a gente sabe que existe uma relação. Essa evolução, né, que a gente sabe que pode ter. Esse caso foi um caso que nosso grupo também publicou, um caso bastante interessante. Então, era um paciente que ele ele tinha uns 40, 50 anos, uns 40 e poucos anos, ele foi até o FRJ, tinha um gânglio cervical, axilar. Aí só tinha um gânglio axilar, tirou esse gânglio, foi dado, naquela época, muito tempo atrás, foi dado um diagnóstico de Hodgkin, só num gânglio. Ele sumiu, foi embora, nunca mais voltou, não fez tratamento, não foi nada. Aí, 12 anos depois, ele voltou com uma massa. Aí a gente perguntou, mas esse paciente, como é que ele não voltou, não sei o que, não sei o que. Quando ele voltou, a gente pegou o caso anterior. Naquela época, não existia o diagnóstico de predomínio linfocitário nodular, a gente só dava de Hodgkin, não existia essa classificação. Aí a gente reclassificamos como predomínio, né? Ele não fez tratamento nenhum, ficou ótimo, você vê como é que é uma doença indolente, né? E aí ele evoluiu para um grande células. E aí então a gente deu o diagnóstico de grandes células, ele fez tratamento, ficou super bem, e aí a gente publicou esse caso sem tratamento nenhum. Ainda bem, ele viveu ótimo sem tratamento. Bem, então, para a gente terminar, então, o que eu acho que a gente tem que botar no laudo, né? A perda desse... Então, hoje em dia, a gente tem que botar no laudo os tipos de padrão, você pode ter mais de um padrão, mas você tem que botar esses padrões, se tem área nodular, se tem área difusa, se tem esse componente B ou T, se tem um aumento desses linfócitos T, se tem presença de células LP fora dos nódulos, se tem diminuição dessas células foliculares dendríticas e se tem a perda dessas células T CD57, porque isso é uma evolução de um linfoma, um predomínio linfocitário, para um linfoma difuso de grandes células rico em linfócitos T. Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais, o clássico principalmente em linfoma B rico em células T, folicular nem tanto, o T periférico às vezes. Esses são os anticorpos que a gente pode utilizar.
que facilito. A transformação progressiva do centro germinativo não é um risco, mas pode estar associado à doença. E a progressão, a gente tem sempre que saber que isso pode progredir e ficar de olho sempre quando a gente for analisar o gânglio. Bem, essa é a minha cidade natal, uma cidade muito bonita, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer. Obrigada.